Tempo agora para o Magazine Desporto da autoria de Marco Martins. A final do Campeonato do Mundo de Futsal da FIFA, que decorre na Lituânia, já é conhecida. Portugal vai medir forças com a Argentina. Pela primeira vez na história, a seleção portuguesa de futsal vai participar na final do Mundial da modalidade. Nas meias finais, os portugueses empataram a 2 bolas frente ao Cazaquistão, mas venceram por 4-3 na marcação das grandes penalidades. No fim do jogo, em declarações à imprensa, Jorge Brás, treinador de Portugal, admitiu que sempre acreditou no apuramento para a final. Estamos na final, é o que interessa, e agora é recuperar de um jogo que sabíamos que iria ser difícil contra uma grande seleção mundial, das seleções que melhor sabe gerir o jogo. Mais uma vez, nós de várias formas e com alguma variabilidade, no fim com alguma normalidade, conseguimos chegar ao empate e depois tivemos mais alma, acreditámos muito, queríamos muito, e quando se quer muito as coisas caem para o nosso lado. Foi o querer, nós queremos muito lá estar. Eu quando vi que tinha terminado empatado e que íamos para penaltis, a única coisa que disse foi vamos ganhar e vamos estar na final. É definir o plano, quem marca, quem defende e vamos estar na final. É uma questão de confiança. O futsal português tem que ter esta confiança, somos mesmo dos melhores do mundo. O público é fabuloso, é qualquer coisa de fantástico. Um grande abraço a eles. Igualmente em declarações aos jornalistas, Tiago Brito, internacional português, afirmou que Portugal está onde os jogadores queriam estar e estão apenas a um passo de concretizar o último objetivo. Estava confiante, mas também de salientar que foi um momento treinado durante todos os dias do nosso estágio, mas o grande objetivo foi atingido e estamos no jogo a que todos aqui no grupo nos propusemos a chegar. E agora estamos a um pequeno passo de atingir o nosso grande sonho e iremos lutar com todas as forças. Um jogo em que fizemos muito bem, apanhamos um excelente adversário, mas fomos até ao limite das nossas forças e conseguimos sair vitoriosos nos penaltis. Portugal vai defrontar a Argentina, que derrotou o Brasil por 2-1 nas meias finais. Os brasileiros vão agora medir forças com os cazaques para a medalha de bronze. Um Mundial que tem tido um sotaque português, para além das 3 seleções lusófonas que participaram na prova: Angola, Brasil e Portugal. Isto porque vários jogadores oriundos do Brasil representam outras seleções. A RFI foi à descoberta de Igor Pires e Rafael Katsutoshi Enmi, que representam a seleção japonesa, e de Guilherme Veiga, que enverga a camisola dos Estados Unidos. Igor Pires, guarda-redes de 41 anos, do Japão, está em território japonês desde 2009. O internacional nipónico, que é casado com uma japonesa e tem um filho, admitiu que não foi fácil escolher entre Japão e Brasil, mas está satisfeito com a escolha. Uma grande honra, eu estou no Japão desde 2009, um país que me recebeu de braços abertos, nunca tive nenhum problema lá, minha esposa é japonesa, meu filho, então o povo japonês sempre me tratou muito bem, qualidade de vida absurda e poder representar esse país numa competição, top do mundo, poder de alguma forma retribuir o que eu recebo tanto de carinho, não tem preço. É uma honra muito grande e enquanto eu puder vestir essa camisa, darei o meu máximo. É complicado ou não escolher Japão ou Brasil? Cara, no começo sim, quando eu fui para o Japão eu não pensava nisso, mas pouco a pouco, vivendo, aprendendo mais sobre a cultura, indo mais a fundo, vendo a qualidade de vida, para mim isso é muito importante. Então, eu não pensei 2 vezes, achei que o ponto determinante para mim foi o meu futuro com a minha família, não o futsal. Para o meu filho crescer num lugar como o Japão, eu achei que seria muito bom, por isso que eu pensei em naturalização e depois disso que o futsal, tal, chance na seleção, mas nunca tive dúvida disso, só no começo que eu pensei, vale a pena. Fui de cabeça, me dediquei 100% e consegui. Não é uma tarefa fácil, Você tem que viver no país durante 5 anos, tem um teste escrito, tem entrevista, é um pouco complicado, mas consegui. Recorde-se que o Japão foi eliminado nos oitavos de final pelo Brasil por 4-2. Para Rafael Katsutoshi Enmi, ter esta dupla cultura, brasileira e japonesa, é uma vantagem. Ele que representa o Japão desde os 17 anos. Não, nunca foi uma dificuldade. A primeira vez que eu fui para a seleção do Japão foi com 17 anos. Eu nasci no Japão, só fui criado no Brasil. Tudo que eu tenho hoje foi graças ao Japão, a oportunidade e tudo. Eu já tinha disputado a Copa do Mundo de 2012 na Tailândia e
participar de mais uma que é sempre muito bom e com muito orgulho defendendo o Japão. Quais são as diferenças entre as duas culturas? É completamente diferente, mas são duas culturas que eu gosto muito. Acho que o calor das pessoas do brasileiro, né, e depois o respeito, o orgulho dos japoneses, acho que é uma cultura brutal. Então, são dois lados bem diferentes, mas que se entender os dois lados são duas culturas muito boas. De notar que Rafael Katsutoshi Enmi, de 29 anos, joga atualmente em Portugal, no Benfica. Quanto a Guilherme Veiga, internacional norte-americano de 38 anos, os Estados Unidos acabaram por ser uma oportunidade na vida. Ele que começou por afirmar que o futsal ainda tem dificuldades em impor-se no país. A gente não tem liga, né? Não tem liga nos Estados Unidos, a gente tem o futebol indoor. Agora com o novo treinador, a questão de futsal está aumentando, o programa de futsal é melhor, então isso aqui é um investimento para o futuro. Espero que os Estados Unidos em 1, 2, 3 Copas vai estar melhor preparado, né? Para poder jogar de igual para igual. Mas com que sentimento sai o Guilherme? Por incrível que pareça, feliz por ter participado. A gente, depois de 15 anos não participar de uma Copa, a gente acabou qualificando nas eliminatórias, veio aqui um evento incrível. Jogar uma Copa do Mundo é uma coisa que guarda para o resto da vida e agora preparar para a próxima geração. Para o futsal dos Estados Unidos crescer ainda mais. Como é praticar o futsal para o Guilherme nos Estados Unidos? Eu cresci jogando no Brasil, nos Estados Unidos a gente não tem, acho que é a primeira geração que o futsal está aumentando, né? Espero que as coisas melhorem daqui em diante. Em relação ao facto de representar os Estados Unidos, houve assim um dilema ou nem por isso? É um orgulho, né? A gente chega com tanta incerteza nos Estados Unidos com relação à vida, como vai ser. Acabei chegando na faculdade lá, acabei me graduando, depois através do esporte consegui meu green card, minha cidadania e é um orgulho. Acho que os meus objetivos foram alcançados. Notar que os Estados Unidos, que contam com 5 jogadores com origens brasileiras, foram eliminados na fase de grupos com 3 derrotas. 11-0 frente à Argentina, 4-2 frente ao Irão e 7-0 frente à Sérvia. A final do Campeonato do Mundo de Futsal da FIFA decorre em Kaunas, na Lituânia, a 3 de outubro e vai opor Portugal, presente pela primeira vez na prova, e a Argentina, campeã do mundo em 2016. Passamos às outras modalidades. No futebol europeu, a segunda jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões decorreu durante esta semana. Nesta jornada, um clube francês, o Paris Saint-Germain, e um português, o Benfica, venceram os respectivos jogos, enquanto duas equipas portuguesas, o Sporting Clube de Portugal e o Futebol Clube do Porto, bem como uma equipa francesa, o Lille, foram derrotados. O Paris Saint-Germain recebeu e venceu os ingleses do Manchester City por 2-0, no jogo a contar para o grupo A. Na tabela classificativa, os franceses e os belgas do Club Bruges lideram com 4 pontos, à frente dos britânicos com 3 pontos e dos germânicos do RB Leipzig, que ainda não pontuaram. De notar que no outro encontro do grupo, os germânicos perderam por 2-1 em casa, frente aos belgas. O Benfica derrotou por 3-0 o FC Barcelona no Estádio da Luz, no jogo a contar a segunda jornada do grupo E. No outro encontro do grupo, o Bayern de Munique esmagou o Dinamo Kiev por 5-0. Na tabela classificativa, os germânicos lideram com 6 pontos, à frente dos portugueses com 4, dos ucranianos com 1 e dos espanhóis que ainda não pontuaram. No grupo G, os austríacos do Salzburgo venceram os franceses do Lille por 2-1. Na tabela classificativa, o Salzburgo lidera com 4 pontos, à frente de Sevilha e de Wolfsburgo com 2 pontos e do Lille com apenas 1. No outro encontro do grupo, os espanhóis e os germânicos empataram a uma bola. No grupo B, o Futebol Clube do Porto perdeu por 5-1 em casa, frente aos britânicos do Liverpool. No outro encontro do grupo, os italianos do AC Milan perderam por 2-1 frente aos espanhóis do Atlético Madrid. Na tabela classificativa, os britânicos lideram com 6 pontos, os espanhóis estão no segundo lugar com 4 pontos, enquanto os portugueses ocupam a terceira posição com 1 ponto e os italianos estão no último posto, ainda sem nenhum ponto. No grupo C, o Sporting Clube de Portugal perdeu por 1-0 na deslocação ao terreno dos germânicos do Borussia Dortmund. No outro encontro do grupo, os holandeses do Ajax venceram por 2-0 os turcos do Besiktas. Na tabela classificativa, os holandeses e os alemães lideram com 6 pontos, enquanto os portugueses e os turcos ainda não pontuaram. É o ponto final neste Magazine de Desporto. Até breve.
É o ponto final desta segunda e última antena do dia da RFI em português. Continua a acompanhar-nos na internet em rfi.fr/pt e nas redes sociais, Facebook e Twitter em RFI Português. Votos de uma excelente tarde.